Olá, meu nome é Vitor Estávola e vou apresentar o projeto de síntese de catalisadores NIPS-MCM41 para a reforma seca do metano. Esse projeto foi orientado pela professora Soraya Brandão e co-orientado pelo mestrando Igor Neves. A reforma seca do metano utiliza gases do efeito estufa para gerar gás de síntese, que pode ser usado como fonte de energia limpa. Esse processo ele não é energeticamente viável sem um catalisador, por isso o projeto busca estudar um catalisador viável economicamente e termodinamicamente para a reação. A estrutura do MCM41, material precursor dessa síntese, possui poros de estrutura hexagonal que ajudam a deposição de cério e níquel. Existem duas estruturas para o NIPS, uma 2:1 e a outra 1:1. A 2:1 significa que existem duas camadas de sílica para um de NIPS e a outra significa que existe uma camada de sílica para um de NIPS. A síntese dos catalisadores foi feita da seguinte maneira: o MCM41 foi feito utilizando água ultra pura de agitação, NH4OH e TELS, feita a filtragem por vácuo e secando por 3 dias. A síntese do MCM41 foi utilizada no jato de níquel em solução alcoólica, as mesmas condições do MCM e a calcinação a 800 graus Celsius. E a síntese do NIPS foi feita utilizando nitrato de níquel, o MCM41 e hidróxido de amônio, além da agitação em 500 RPM e 600 graus Celsius, lavagem, secagem e calcinação também a 800 graus Celsius. Foi feito o teste de DRX em ângulo baixo e, como podemos observar pelo gráfico, pela diminuição do ombro e desaparecimento de pico, houve uma desestruturação do CMCM41 tanto na amostra de NIPS quanto na amostra de NIS-MCM. No teste de DRX feito com ângulo alto, foram evidenciados no gráfico certos picos relacionados a certas estruturas formadas nos catalisadores. Os picos em losângulos são característicos do óxido de cério no MCM, os picos em flor aparecendo no gráfico do NIPS são característicos da estrutura do NIPS, e os picos em círculo que aparecem no NIS-MCM41 são característicos de óxido de níquel. No teste de TPR feito dos dois catalisadores, podemos observar que o NIS-MCM apresenta picos em menores temperaturas em relação ao NIPS-MCM, por volta de 369 graus Celsius e 417. Já apresenta picos característicos, onde na NIPS só vai apresentar em 435 e 666 graus Celsius. Foi feito um TPSR da amostra de MCM41 para ser usada como branco base para os outros catalisadores, por não apresentar picos e atividade catalítica. Foram feitos testes de TPSR em ambas as amostras de NIPS, e de acordo com os gráficos a seguir podemos observar que ambos tiveram boa ativação catalítica. Entretanto, o NI teve a ativação em menores temperaturas, de acordo com a curva do seu gráfico. De acordo com a curva do gráfico do NIPS, podemos observar que ele obteve uma ativação em temperaturas maiores. Neste outro gráfico de teste da PID, podemos observar que a razão entre H2 e CO se manteve constante por volta de 0,9, a proporção adequada para o gás de síntese como proposto inicialmente. Concluindo, de acordo com os testes, os catalisadores formaram as estruturas características, entretanto perderam a estrutura do MCM, apresentaram boa atividade catalítica em faixas diferentes de temperatura, e o NIPS mostrou um bom conversor para gás de síntese, como esperado no início do teste, formando a proporção satisfatória de gás de síntese de 0,9. Estas foram as referências utilizadas para a produção dos slides e para a produção do texto. E aqui são os agradecimentos do projeto, agradecimentos à orientadora Soraya Brandão e ao co-orientador Igor Neves, o laboratório GCP de pesquisa em catálise e polímeros, o LabCat pelas análises e o CNPq.